Deus não é trevas. Olha aqui, 1 João 1, a Bíblia diz assim: ora, a mensagem que da parte dele, Cristo, temos ouvido e vos anunciado é essa: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, quer dizer, andamos na luz e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Está vendo? A palavra de Deus é tão maravilhosa. Ele vai dizer em João, capítulo 8: haja luz e houve luz. Ele diz que essa palavra toda aqui são alicerces da nossa fé. Para depois nós vermos como é que Deus criou todas essas coisas e a realidade de cada uma. E a principal realidade começa assim: não existe, amados irmãos, o modo do homem ver a Deus, a não ser Deus no mundo. Não existe do homem enxergar a realidade espiritual, enxergar seu próprio pecado, sua condenação, sem que Deus abra os seus olhos. Não existe. A Bíblia diz que ninguém busca Deus. Todos os pecados estão separados da glória de Deus. Mas um dia, pela imensurável graça de Deus, desde a eternidade, Ele disse: haja luz, e houve luz. Aleluia. Glória ao Senhor. Efésios 1 diz assim: que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, para um propósito, amados irmãos. E esse propósito é nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho, para que haja o quê? Luzeiros para esse mundo em trevas. Jesus vai dizer aqui no capítulo 8, versículo 12, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, você vê aqueles irmãos lá, Deus tirando o povo de Deus lá do Egito, no capítulo 10, ele vai dizer aqui, amados irmãos, que aquele povo, Deus tirando o povo do Egito, e havia trevas em todos os lugares, mas a palavra de Deus diz que dentro da casa dos filhos de Deus havia luz. Deus disse: haja luz, e houve luz. Por isso, agir de Deus, quem deu? Por isso que a salvação, amados irmãos, é um ato soberano da graça de Deus. É uma graça irresistível quando Deus toca o coração do pecador. É irresistível. Não tem como resistir diante da soberania da graça de Deus em nossas vidas e nossas. A Bíblia diz no Êxodo 10, diz assim, 21: então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam palpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, presta atenção, para o céu, e houve trevas densas, espessas, sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Amados irmãos, houve trevas também quando Cristo subiu na cruz. Trevas. As trevas sempre tentaram tirar Cristo da cruz. Sempre. Satanás sempre tentou tirar Cristo da cruz. Por isso que Satanás ganha terreno no meio evangélico, porque não prega sobre a cruz, não prega sobre o novo nascimento, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre o céu. Não prega. Prega coisas terrenas, bênçãos terrenas, físicas e materiais, mas não prega a bênção da vida eterna em Cristo Jesus. Por isso continua em trevas. E olha o que ele diz aqui: não viram uns aos outros, e ninguém levantou-se do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Deus diz: haja luz, e houve luz. E o que nós somos agora, porque Deus disse que haja luz? A palavra de Deus diz em Efésios que nós somos filhos da luz. Por isso, Mateus 5 vai dizer assim: vós sois a luz do mundo. E nós vamos ver por que nós somos, irmãos. Deus criou o sol
O sol da justiça é Cristo. Ele criou a lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. E criou os luminares do universo, que é individualmente cada um de nós, que somos luzeiros para esse mundo em Deus. Então nós temos uma vida individual diante de Deus, uma vida corporativa. A lua como movimento corporativo e os luzeiros como individuais. A lua é formada por um monte de luzeiros, amados irmãos, que refletem a luz do sol. Eles não têm luz própria. Jesus é a luz. Ele é a luz do mundo. E agora, como filhos que foram salvos por essa haja luz, e houve luz, houve um novo nascimento. Agora, meus irmãos, a Bíblia diz que nós somos um vaso de barro, onde a excelência do poder de Deus está dentro de nós. Que a presença do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, está falando tudo a mesma coisa. Por isso agora, a palavra de Deus vai dizer para mim e para você: Cristo é em vós, esperança da glória. A palavra de Deus vai dizer para mim e para você: quem tem a Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida. Porque primeiro houve a luz, depois a vida, e Deus demonstrou o seu amor. E no final é a glória. Então Deus, um dia, Ele disse: haja luz, e houve luz. E olha o que diz aqui, Efésios, os filhos da luz. Como nós devemos andar agora como filhos da luz? A luz, ela tem uma finalidade. Qual a finalidade? Iluminar, dissipar as trevas. Não é isso? Aí, por isso que você vai entender. Tão profundo e maravilhoso. O Salmo 119, irmãos, olha, leia. É o Salmo do peregrino. Ele mostra toda a sua dificuldade, seu coração, sua visão. E ele coloca diante de Deus. Ele quer a palavra de Deus. Ele vai dizer: firma meus passos na tua palavra, para eu não pecar contra ti, Senhor. Desvenda meus olhos, Senhor, para ver a maravilha da tua palavra. Ele vai dizer: Senhor, ensina-me a tua palavra, eu quero guardar a tua palavra, os teus mandamentos. Ele diz: Senhor, dá entendimento ao meu coração, para que eu possa amar a tua palavra. Olha só, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que sustenta, o que dá vida à igreja é a palavra de Deus. E no fundo, a palavra de Deus, é o Logos de Deus, é o Deus encarnado, é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Quando você lê aqui, ele vai dizer, como o Salmo 119, não precisa ler, eu vou ler para você. Ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Cristo, amados irmãos, é luz para os olhos, luz da visão. Luz da visão. Mas a palavra de Deus é luz para os nossos pés, que mostra o caminhar, andando nas pisadas do Cordeiro. Transformar os nossos corações, trazendo vida. Então a cabeça de iluminação é visão celestial. Lâmpada para os nossos pés. E também os pés da direção, da visão celestial. Deus nos dá visão celestial. E Deus nos dá visão, através da visão celestial, nós temos visão do nosso caminhar, do nosso andar, dentro da visão celestial, dentro da palavra de Deus. Agora ele vai dizer em Efésios, ele diz assim: pois outrora, 5, versículo 8, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Claro, nós éramos trevas. E o que Deus disse? Haja luz. E houve luz, graças a Deus. Graças a Deus. Houve luz. Que maravilha. Um dia Deus disse: haja luz. E houve luz. E a Bíblia diz: agora você não andará em trevas, você terá a luz da vida, porque é dentro de você. A luz está dentro de
nós, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. E minha esposa outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. É no Senhor. Você não tem luz própria. A luz é no Senhor. E ele diz assim: andai como filhos, uma visão celestial, um caminhar celestial. Você anda de acordo com a luz, a revelação de Jesus Cristo. E ele continua dizendo: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Amados irmãos, isso daqui faz parte do caráter de Deus. Bondade, justiça, verdade, tudo fala sobre o caráter de Jesus. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor, amados irmãos? Nós andarmos na luz. Andarmos na luz. Jesus diz assim: você deve ser, não diz isso, ele diz: vós sois a luz do mundo. Por que tem o candeeiro para iluminar? Porque a igreja de Éfeso, aquela carta maravilhosa, a segunda carta da João, na ilha de Patmos, amados irmãos, o candeeiro está apagando. E isso acontece em nossas vidas, se nós não andarmos na visão celestial, um andar celestial, um caminhar celestial, uma dependência celestial, a direção celestial, amados irmãos, vai apagando. Por quê? Nós vamos começando a viver automaticamente, sem a dependência, sem a confiança em Deus. Eu não preciso. Olha a última igreja de Apocalipse, Laodiceia. Laodiceia quer dizer a igreja do povo. É o povo que dita o que deve ser a igreja. Jesus está do lado de fora, a luz. E o que tem lá dentro? Trevas. Trevas. Eu sou rico e abastado e não preciso de Deus. Trevas, mas a luz quer entrar. A luz quer entrar nos recônditos dos nossos corações, para que brilhe a luz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, quando você vê aqui provando sempre o que é agradável a Deus, ao Senhor, não sejais cúmplices das obras infrutíferas. Quais são as obras infrutíferas? Das trevas. Das trevas. Quem está por trás das trevas? Satanás. E Satanás, ele tem dois aliados: o mundo e a carne. Então nós temos três inimigos: o mundo, Satanás fora e a carne dentro. Então é uma trilogia do mal. Mas nós temos a Trindade Santa, maravilhosa, que vence todas. Se nós andarmos na palavra de Deus, se nós chegarmos dizendo: Senhor, haja mais luz em meu caminho, haja mais discernimento no meu caminho, que o Senhor esclareça a minha situação pessoal, conjugal, familiar, na Assembleia do mundo, ajuste-me, Senhor, aquilo que é tudo. Eu não quero andar assim, Senhor. Olha o que ele diz aqui: e não sejais, não associeis, não sejais cúmplices a associar nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, condenai-as, reprovai-as, porque o que eles fazem de oculto é só referir, é vergonha. Mas todas as coisas, quando condenadas, reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta, que se manifesta é luz, diz a palavra de Deus. Agora, se quer ler, irmãos, João, as pessoas não querem ir para a luz. João, capítulo 3, Evangelho de João, diz assim, 3, a partir do 18, João 3, a partir do 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e não veio, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estava em trevas, 400 anos, amados irmãos, sem registro bíblico. Trevas. E um dia Deus disse: haja luz. E o
coração daqueles irmãos que esperavam a luz. O sol da justiça de Malaquias capítulo 4. Ali estava Zacarias, Isabel, José, Maria, Simeão e Ana e outros que não são registrados. Quando eles viram aquilo, meus irmãos, maravilharam. Olha o cântico de Maria, olha a profecia de Zacarias, olha o que Simeão disse quando viu Jesus, e a luz, houve luz. Meus irmãos, presta atenção, olha o que ele diz aqui. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? As suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas no que são feitas em luz. Meus irmãos, se haja luz é tão profundo, é tão maravilhoso. Olha lá Isaías. Isaías capítulo 9, nosso irmão já falou sobre isso. Isaías capítulo 9, versículo 2. Olha que diz lá. O povo que andava em trevas viu? É uma luzinha, uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Graças a Deus. Onde que está a luz aí, irmãos? Tem que continuar o texto, que está no versículo 6. Porque um menino nos nasceu. Deus diz, haja luz, e houve luz. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Irmãos, você quer ser aconselhado? Quantos vão para os psiquiatras, psicólogos, doutores, você tem um maravilhoso conselheiro. Você tem irmãos não perfeitos, mas que amam o Senhor, que podem aconselhar você trazendo a luz da palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que a Bíblia diz. Ele diz assim: Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos. Para isso ele fez. Já houve luz, amados. Aquela luz, haja luz em Gênesis, nós temos haja luz no início, quando Cristo nasceu, e hoje Ele é a esperança para aqueles que estão em trevas e estão na morte. Ele é a esperança para aqueles que estão condenados sobre o pecado, sobre a culpa do pecado, estão condenados à condenação eterna. Jesus, haja luz e houve luz. E o que vai acontecer? Separação. Porque aqueles que são alcançados pela graça de Deus, ganhando a luz que é Cristo Jesus, vai haver separação. E é o que está escrito aqui em Gênesis. Olha lá o que diz a palavra de Deus. Diz assim: quando o Espírito Santo estava pairando sobre a superfície das águas, ele estava em movimento. Irmãos, o Espírito Santo está em movimento. O que o Espírito Santo quer fazer, nós irmãos? Haja luz. Haja luz. Por isso ele sopra como quer, ele age como quer, quando quer, na hora que quer, amados irmãos. Não é você que determina quando a pessoa vai nascer de novo. É o Espírito Santo de Deus, é a soberania de Deus, amados irmãos. Ele resplandece na hora que ele quer, como quer. Quando Deus diz haja luz, vai haver luz. O Espírito Santo está movimentando, porque quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nunca dissocia a Trindade, sempre estão juntos, para um propósito único, amados irmãos, o drama da redenção em Cristo Jesus. É eterno.
quando faz essa colocação aqui, daí diz: disse Deus, haja luz e houve luz. Bom, nós falamos: disse Deus, haja luz e houve luz. Por que acontece tudo isso, né? Então são coisas que eu e você nós temos que parar para nós pensarmos direitinho. Por que acontece isso? Aí você vai ver as consequências do pecado. Quando Deus diz: haja luz e houve luz, nós aprendemos que a palavra de Deus é infalível. É infalível. Meu irmão, quando Deus fala através do Espírito Santo, o seu coração é infalível. Só Deus pode ressuscitar os mortos. Só Deus pode trazer luz nas trevas. Só Deus pode trazer esperança na única que não tem esperança. Só Deus pode trazer ajuste e ordem no caos. Só Deus pode trazer, amados irmãos, uma vida plena para o abismo das vidas sem Deus. Só Deus pode fazer isso. Então a palavra de Deus é infalível. Quando Deus age, fala, ali se faz. Podemos crer na sua palavra porque Ele disse. Ele disse. Creia. Por isso que você vai ver 7 igrejas, 7 final, diz assim: ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito Santo está querendo dizer à igreja? Creia na palavra de Deus. Creia. Ouça a palavra do Senhor. Arrepende-te. Obedeça a palavra de Deus. Quando Deus fala, acontece, amados irmãos. Por isso, aqueles homens no casamento de Caná, aqueles empregados, amados irmãos, Jesus Cristo, disseram: acabar o vinho. Bom, o que nós vamos fazer nessas circunstâncias? Então, vamos dar água para o povo. Então, traz aí os recipientes. Cada recipiente era mais ou menos 50 litros. E o que Jesus disse? Põe água. Amados irmãos, Jesus não disse: põe a vinho, põe água. Porque a palavra de Deus é infalível. Quando Deus diz: haja vinho na água, há vinho. Quando Deus diz que entregue, eles vão beber o vinho. Por quê? Porque a palavra de Deus é infalível. Porque Ele é videira verdadeira. Você não precisa trazer a uva. Ele é a videira, Ele é a uva, Ele é o galho. Quem fala na igreja? Fala de público. Por isso você vai ver decisões bíblicas que nós ficamos envergonhados. Aqueles 3 judeus, Daniel e os seus outros 3. Eu propus no meu coração, não comigo. Nós colocamos em nosso coração não obedecer a Deus para adorar, porque nós sabemos que é o nosso Deus. Se Ele quiser nos livrar, Ele livrará. E se Ele não quiser livrar, nós já somos livres. Nós já fomos libertos. Irmãos, a gente vê esses homens de Deus, nós ficamos envergonhados. E outros, só leia Hebreus 11, quantos outros? O que disse que fará, Ele fará. Quando Ele diz assim: aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus, Ele vai fazer. A palavra de Deus é clara. Ele vai fazer. E você pergunta assim: Oswaldo, como que vai fazer? Leia Apocalipse 19, leia Apocalipse 21, ali está a igreja. Deus vai fazer. Ele disse e Ele vai fazer. Enquanto Ele não faz, o que Ele está esperando, amados irmãos?